Boa noite, pessoal. Vamos chegando, sejam todos bem-vindos. E eu quero compartilhar com você hoje, o que eu quero falar com você hoje, vai lá, pega a sua Bíblia rapidinho, Efésios, quero falar um pouquinho aqui, ó, de Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 22 em diante. Ele diz assim: E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22 em diante. Que é o corpo repleto dele mesmo, que é o autor e doador de todas as coisas em toda parte. Antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pela nossa vida o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Então, antigamente, nós estávamos andando assim, nós vivíamos assim. Estávamos vivendo mortos que caminham. The Walking Dead, né? The Walking Dead, mortos que caminham. Éramos nós. Éramos verdadeiros zumbis. Andávamos por aí, né, em bandos, ou às vezes isolados, porém andando, caminhando, comendo, mas não vivendo. Não vivíamos. Vivíamos uma mentira. O nosso andar, o nosso proceder não refletia o propósito de Deus, não refletia o padrão de Deus. Então era assim que nós andávamos. E infelizmente, muitos têm vivido a sua vida assim. E não têm reparado isto. Não têm reparado nisto. Mas o propósito de Deus agora é nos chamar para uma mudança, não apenas de hábito, não apenas de costume, mas para sairmos da morte para a vida, para que não sejamos como zumbis. Então nós andávamos como zumbis, e o Senhor está nos chamando porque Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida abundante. Então, a gente vê aí alguns filmes, ainda mais agora, né, com esse negócio da gente estar em casa, a gente está mergulhado aí assistindo série, assistindo filme, e eu fui assistir uma série que eu nunca tinha assistido. Confesso que eu nunca tinha assistido, nunca tinha tido interesse de gastar meu tempo, né, vendo isso. Mas agora a gente está aí com um pouquinho de tempo sobrando, então o tempo que sobra eu vou lá e assisto. E eu já até preguei sobre essa série sem assistir, assisti só um pedaço, justamente para a inspiração da mensagem. E agora eu estou peguei desde o início. The Walking Dead. Mortos que caminham, mortos andantes, mortos que transitam. O propósito de Deus é nos transformar de zumbis para viventes. A gente vê nesses filmes todos que de zumbi, Guerra Mundial Z, The Walking Dead, a gente vê pessoas vivas se tornando zumbis, né? E agora, na verdade, o que aconteceu, esse fenômeno aconteceu primeiramente com Adão. Adão foi o primeiro vivente que se tornou zumbi. Daí para frente, ele só produziu zumbis. E a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a graça de Deus veio até nós, a graça de Deus nos alcançou, obrigado. A graça de Deus nos alcançou
e nós agora podemos ter vida. Porque Jesus é o antídoto contra essa praga, contra esse vírus, que faz com que nós venhamos a caminhar como mortos, que se chama pecado. É o pecado que faz com que mortos caminhem. É o pecado. Mas hoje, pela graça que há em Cristo Jesus, nós podemos andar e viver agora em novidade de vida, agradando assim o coração de Deus. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você venha andar e viver em uma novidade de vida. Entendeu? Então, aquilo que você fazia, você agora não vai fazer mais, porque era prática de zumbi. E o papel, qual é a prática do zumbi? É se alimentar de vida. Irmãos, a verdade é que nós estamos às vezes cheios de zumbis ao nosso redor, gente que quer se alimentar de gente viva, gente que quer se alimentar de vivos, gente que está se alimentando da tua vida, gente que está se alimentando da sua energia, da sua disposição. Você é uma pessoa que tem energia, você é uma pessoa que tem disposição, e tem gente que se alimenta disso, que fica ali para sugar de você, tirar a tua energia, tirar a tua vitalidade, tirar a tua disposição e joga você para baixo e transforma você num zumbi. Sabia disso? Pessoas acabam transformando a gente em zumbis. Ficam ali, sabe, sugando, 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 querendo mais de você, sugando suas finanças, sugando sua disposição, sugando a sua alegria, o seu ânimo, tudo que você poderia gastar para a sua vida, você acaba gastando para essa pessoa. E o pior, você não vê mudança na vida dessa pessoa. Então você se doa, você se entrega, você faz de tudo para que essa pessoa tenha um viver melhor, porém, essa pessoa não evolui, não avança. Por quê? Porque, na verdade, ela não foi atingida pelo antídoto. Não adianta ficar alimentando zumbis. Você tem que aplicar nele o antídoto. E o antídoto é Jesus Cristo, queridos. Jesus Cristo é que tem o poder para transformar o morto em vivo. Jesus Cristo que tem o poder. Então, eu quero que você entenda muito bem isso. Na visão do Vale de Ossos Secos, aqueles mortos que se levantaram não eram zumbis. Eles voltaram à vida. Eles eram apenas ossos. Era um ossário. E aquele ossário voltou a ter carne. O zumbi não volta a ter carne. O zumbi, se ele tiver faltando um pedaço de carne aqui, vai ficar faltando um pedaço de carne. Vai ficar só aquele esqueleto batendo lá. Então, mas o nosso Deus, ele faz a obra completa, ele faz a obra perfeita. Então ele voltou, ele trouxe carne, ele trouxe ligamento aos ossos, ele trouxe vida, e foi dada uma ordem aos mortos para que se levantassem e vivessem e tivessem um propósito. Eu quero dizer uma coisa para você: se você era alguém que só vivia para comer e andar por aí, querido, isso acabou. Deus está querendo te dar um propósito. Deus está querendo te dar uma vida com propósito. Deus está querendo que você caminhe com um objetivo, com um propósito. E nós temos basicamente 5 propósitos de vida. Nós vivemos para adorar a Deus. Esse é o primeiro propósito do ser humano. É viver para adorar a Deus. Então nós estamos aqui nessa terra, né? Tem até um louvor bem antigo. Você que é da antiga, você deve conhecer. E Deus criou o homem, sim, para o louvor da sua glória. Mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para a sua glória. Então Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor a Deus. E deu louvor a si mesmo. E até hoje o homem busca dar louvor a si mesmo. O homem se afasta de Deus, o homem ignora a Deus e quer achar que pode viver sem Deus. O homem acha que pode ter uma vida sem o Senhor. Queridos, impossível. Né? Eu lembrei de uma outra música agora.
Vi um jovem a passar na estrada, muito só distante de alguém. Não pensava em Deus um pouco, só pensava em se enlouquecer. Um zumbi. Suas roupas rasgadas estavam, seu cabelo crescido também. Tocava um velho violão e cantava uma canção. Neste mundo eu procuro ser feliz e não consigo. Meus amigos sempre falham, neles mas eu não confio. Eu procuro um amigo que me fale de amor. E esse amigo é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Yeah. Jesus Cristo na veia, né, Luanda? É isso aí, queridos. Jesus Cristo na veia. Para quê? Antídoto contra a zumbizice. Antídoto contra você ficar aí. Tem gente que tá agoniado, entendeu? Tá agoniado, tá igual, o pessoal diz, igual siri na lata. Porque tá dentro de casa, não pode fazer nada. Não se dá bem com a esposa, não se dá bem com os filhos, não tem comunhão com a família. E ele tá agoniado. Não, eu tinha que sair, eu tinha que fazer alguma coisa, tenho que ir para algum lugar. Vai para onde? Não, eu vou por aí. Aí vai andar, tá tudo fechado. Aí ele vai, volta. Por quê? Porque ele é zumbi. Ele é zumbi, falta Jesus na veia. Falta Jesus entrar aí na tua veia para curar você, para que você volte à vida, para que você volte a viver. E viver verdadeiramente, viver genuinamente, viver como Cristo mandou, né? Então, como eu disse, o inimigo pensou que ia fechar as igrejas, mas há tempos a gente vem pregando uma mensagem que é a mensagem de avivamento da igreja, né? Podemos dizer assim, uma nova reforma, não a reforma como a reforma protestante, mas a reforma da igreja não feita por um homem, mas feita por uma visão, por um ideal, trazendo a igreja de volta às raízes, às bases. Pois a igreja nasceu nas casas. Jesus ia de casa em casa. Jesus não chamava ninguém para ir para um templo, né? Jesus não chamava as pessoas para ir ao templo. Pelo contrário, Jesus ia ao templo para ganhar pessoas, né? Ele ia ao templo hebreu, lá o templo, as sinagogas, para tanto as sinagogas quanto o templo, ele ia para repreender as pessoas, para corrigir as pessoas. E ele disse assim: Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou na tua casa. E Jesus foi na casa de Zaqueu, Jesus esteve na casa de Lázaro, de Maria, de Marta, na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro na casa dele. Jesus fez os seus grandes milagres nas casas. E as igrejas, a igreja, depois do Pentecoste, a igreja se espalhou e de casa em casa havia igrejas que funcionavam, né? E a igreja que está na casa do irmão fulano, a igreja que está na casa do irmão ciclano, né? E ali o evangelho ia se espalhando, sabe por quê? Porque cada membro da igreja era um ministro, cada membro da igreja era alguém que trazia a sua família e os agregados da sua casa traziam aos pés da cruz. Traziam aos pés da cruz. E isso foi se perdendo, né? Lá na era medieval, grandes templos magníficos, suntuosos foram construídos. Por quê? Porque foi conquistada a liberdade de culto. E com essa liberdade de culto, as pessoas passaram a frequentar os prédios e não mais a cultuar diariamente a Cristo em suas casas. E isso foi se perpetuando. As pessoas começaram a achar que tinham que adorar somente no templo, quando elas deveriam estar adorando 24 horas por dia. A sua vida tinha que ser adoração, e não só quando você vai ao templo. E aí nós tivemos a reforma protestante, que foi uma reforma maravilhosa. Deus levantou um instrumento poderoso, chamado Martim Lutero, que reformou a igreja, que trouxe uma nova doutrina, trouxe um novo ensinamento para a igreja. Quer dizer, não uma nova doutrina. Ele voltou aos rudimentos doutrinários,
né? Ele voltou às bases doutrinárias, os rudimentos da fé, e ele trouxe a igreja, porque o justo viverá pela fé. E aí ele pregou contra as indulgências, a infalibilidade papal, aos dogmas católicos que estavam imperando naquela época. E ele então apregoou lá na porta da Universidade Teológica as suas 95 teses, e a igreja então foi reformada, né? A igreja luterana veio forte, reformada e com a sua teologia nova, porém a prática de culto basicamente não mudou. Se você frequentar, se você for uma igreja luterana, se você for uma igreja anglicana, se você for uma igreja calvinista, você vai ver que as práticas e a liturgia de culto, de missa, basicamente os mesmos. Tirando algumas coisas, né? A questão do celibatário, que não foi utilizado e tal. A teologia mudou completamente, porém a liturgia não mudou. A liturgia não voltou. E a igreja veio e herdou isso, né? Nós herdamos isso. Nós herdamos aliança de casamento, nós herdamos vestido de casamento. Isso aí são questões polêmicas, cabe muito discurso, não é essa a minha intenção aqui, mas tudo isso foi herdado, é uma herança dessa igreja, né? Dessa igreja reformada, mas que não reformou, não reformulou, não mudou a sua teologia, perdão, a sua liturgia, a sua forma de culto. Foi mudado basicamente a sua doutrina. Porém, muitas práticas católicas se mantiveram. Uma delas é acreditar que o prédio é sagrado, o prédio é santo, né? Isso foi uma das coisas que foi estabelecida pela Igreja Católica e se perpetuou. E a igreja primitiva não tinha isso. Todo lugar onde eles estavam era santificado porque eles estavam lá. Então, assim eles pregavam nas cavernas, assim eles pregavam numa sinagoga, assim eles pregavam no pátio de um templo, assim eles pregavam numa casa, assim eles pregavam na montanha, assim Jesus pregava no mar, assim eles pregavam aonde eles estivessem, nas prisões, nos calabouços, eles estavam pregando, anunciando o evangelho. E hoje a gente estava meio que travado nisso, que as pessoas, não, para fazer culto tem que ser na igreja. Se você fazia um culto no lar, as pessoas até, culto na casa, eu não gosto de culto na casa. Culto para mim tem que ser na igreja. Culto, querido, culto é onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele vai estar presente e ali ele vai derramar a bênção dele. E haverá vida, e Deus vai derramar unção, e a unção vai descer do alto da cabeça, ou seja, sobre a liderança. Quem estiver na liderança, aquele que estiver na autoridade naquele momento ali, a unção vai descer sobre ele e vai atingir a todos. Porque o nosso Deus age dessa maneira. Deus é glorioso, Deus é majestoso, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Pastor, o senhor está dizendo que o senhor é contra os prédios? Não, querido, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo nada disso. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a igreja ela tem que funcionar com a grande celebração e as pequenas celebrações. Se você me perguntar qual as hélices, as pás de hélices de um helicóptero que são as mais importantes? Qual é a mais importante? Aquelas hélices grandes ou aquelas hélices pequenas? Qual é a mais importante? Eu te pergunto. Querido, não tem mais importante ali. Ambas são importantes. As hélices grandes são as que fazem o helicóptero levantar. E a hélice pequena na cauda é que dá a direção para o helicóptero, para ele virar para cá ou para lá. Então veja bem, as duas são importantes. Se não houvesse a pequena, o helicóptero ia apenas subir e descer, subir e descer, subir e descer. É o que tem acontecido com a igreja desde os tempos medievais. A igreja vem subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E falta para a igreja tomar novos rumos, novas direções. Tomar novas direções.
nas reuniões pequenas é que Deus move coisas sobrenaturais. Então, as reuniões pequenas, elas servem para fazer o helicóptero avançar, para conduzir, para ir até o ponto, o ponto objetivado, né? O objetivo. Então, entenda bem, num culto, numa igreja, você não pode fazer perguntas, você está ali, você assiste o culto, o pastor fala, você ouve, mas você não tem a oportunidade de tirar dúvidas, porque se todo mundo for tirar dúvida, o culto não vai acabar nunca. E é no grupo pequeno que você tem a oportunidade de perguntar ali o seu líder, de tirar dúvidas, onde o seu líder vai tirar as dúvidas e vai, se ele não souber, ele vai buscar a liderança dele para que essa pergunta possa ser respondida. E assim o que acontece? Todos os membros amadurecem, crescem. Todo mundo cresce junto, todo mundo se fortalece, não só a liderança, aquela coisa do clero, não só o clero tem conhecimento, mas toda a base da igreja vai crescendo junto, vai avançando junto, né? Uma coisa muito linda que eu vejo, que sempre foi muito importante, inclusive parecia que a igreja ia avançar e aí estagnou novamente, é a escola dominical. A escola dominical são células, mas o problema é que elas acontecem dentro do prédio da igreja. A escola dominical é muito importante, porque a escola dominical você tem diversos professores, né, que trabalham ali com as suas turmas, dão aula para as suas turmas, e tal. Só que ela acontece no ambiente da igreja. E as pessoas acabam tendo essa volta a cair na mesmice de que para eu aprender tem que ser lá na escola dominical, tem que ser lá na igreja. Não, querido, em casa, nos lares, no discipulado 1 a 1, você e teu discipulador, vocês sentem, qual a dúvida que você tem na palavra? E aí senta, conversa, e ali a gente começa a fortalecer, começa a se estruturar um ao outro. Isso é que é fundamental, isso é que é importante dentro do reino de Deus. É muito bonito isso, quando todos vão se edificando. A Bíblia manda edificar uns aos outros. Então, um edifica o outro, um cresce com o outro, né? Qual a melhor maneira de aprender? Qual a melhor maneira de aprender? Alguém diz assim, não, a gente aprende lendo. O outro, não, a gente aprende ouvindo. Aí o outro vem e diz, não, a gente aprende perguntando. O outro, não, a gente aprende fazendo. Sim, querido. A melhor maneira de você aprender é fazendo. Alguém vem e te explica, alguém vem e te ensina, você, tá, entendeu? Entendi. Então tá bom. Então agora vai lá e faz. Aí você está fazendo errado. É porque ele não teve a prática. Mas se ele começar a executar, se ele começar. Olha, e enquanto faz, ele é orientado. Enquanto ele faz, ele é orientado. Jesus pegou os discípulos, mandou eles de 2 a 2 para as cidades, para abençoar as casas, e eles foram. Daqui a pouco eles voltaram e falaram, Senhor, olha, em teu nome expulsamos demônio, a gente curou, a gente fez muita coisa. Jesus disse, parabéns. Aí eles disseram assim, só que teve alguns demônios que nós não conseguimos expulsar. Aí não conseguiram. Jesus falou, olha, aí Jesus ensinou a eles, certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então, queridos, vamos nos dar essa liberdade da gente crescer um pouco mais. Então tem crente que fala assim, não quero fazer nada, não quero fazer nada. Querido, como assim não quer fazer nada? Jesus fez tudo por você e agora você não quer fazer nada. Não quero fazer nada, só quero ser salvo. Ou seja, isso é egoísmo. Egoísmo da tua parte. Nós chegamos um momento em que o nosso objetivo hoje tem que ser de arregaçar as mangas e fazer o que era para Cristo fazer. Esse é o papel da igreja. Jesus morreu a tua morte para que você vivesse a vida dele. Então é o teu papel ensinar. É o teu papel fazer isso. Né? Então eu estou aqui fazendo a live, não é só porque eu sou pastor, eu estou fazendo a live porque eu me vejo na responsabilidade de abençoar vidas. Querido, era para estar todos os crentes, todo mundo fazendo live. Mas fazer live para quem? Para quem ainda não sabe, para quem ainda não aprendeu, para quem ainda não conhece. Você está entendendo? É a hora de você exercer o teu ministério. Não é para falar qualquer coisa, mas para falar que Jesus salva, para contar o teu testemunho de vida. Dizer, olha, Jesus fez isso, isso e isso em minha vida.
Lembra do endemoniado gadareno? Ele queria ir. Jesus, eu vou contigo. Jesus falou: não, você volta para os teus parentes e fala tudo que eu fiz contigo. Então, querido, volta lá para os teus amigos do Facebook e fala o que Jesus fez contigo. Dá uma palavrinha. Faz uma live de 5 minutos. Nós estamos fazendo isso no grupo da igreja. É o desafio, né? Vamos fazer o que fomos chamados para fazer. Essa é a missão que Deus colocou nas nossas mãos. É a missão, é o que temos para fazer, queridos. Então vamos fazer. A igreja, depois dessa era medieval, que a igreja ficou fixa nos prédios, em 1959 houve uma grande perseguição. Houve uma grande perseguição à igreja na China. Uma enorme perseguição à igreja na China. E os pastores foram proibidos de pregar o evangelho. Mao Tse-tung, imperador chinês, ordenou que se perseguisse a igreja. Mais ou menos nesse período foi também a perseguição a um dos maiores escritores. Então, em 1959, Mao Tse-tung começou a perseguir a igreja. E foi nessa época que um chinês, grande evangelista, também foi perseguido, Wat Mani, e a perseguição da igreja fez com que a igreja saísse dos grandes prédios e a igreja continuasse seguindo nas casas. Escuta isso que eu estou dizendo. A igreja continuou funcionando nas casas e fez com que a igreja da China se tornasse a maior igreja do mundo. As maiores igrejas do mundo estão na China. Estão na China. E elas funcionam nos lares, porque lá, em alguns lugares, inclusive, a perseguição é muito mais acirrada. Em alguns lugares é um pouco mais aliviada, mas em alguns lugares é realmente proibida a pregação do evangelho. Nós aqui não temos proibição, mas as igrejas estão impedidas hoje, por uma outra razão, as igrejas estão impedidas de realizar cultos públicos, né? Em alguns lugares. Algumas igrejas estão até liberadas, igrejas com menos de 100 pessoas, não há essa obrigatoriedade, mas nós estamos vivendo isso aqui. Queridos, é só seguirmos o mesmo exemplo. A igreja continua nas casas. Nós estamos agora, nesse exato momento, em várias casas, que o evangelho está sendo pregado, que a mensagem está sendo anunciada. Então, é isso aí que a gente precisa preservar. E não somente isso, mas que cada chefe de família, que vocês possam fazer aí um mini culto na hora da refeição, orar, que vocês possam estar juntos, separar uns momentos para conversar, né? Que às vezes nem sempre a família tem essa oportunidade. Minha família está sempre junto. A nossa vida parece que um culto constante. A gente está sempre junto. Daqui a pouco meu filho pega o violão, daqui a pouco o outro pega o teclado, e a gente está sempre louvando, sempre adorando a Deus. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Não abra mão disso. Chegou o tempo de nos levantarmos como igreja de verdade. Igreja que o Senhor levantou para fazer uma grande obra. Essa é a minha e a sua missão. Essa é a nossa responsabilidade. Estamos imbuídos dessa missão. E o que vamos dizer para o Senhor? Eu vou dizer, Senhor, eis-me aqui. Envia-me. Envia-me. Nós temos as lives oficiais da igreja que eu faço toda quarta, domingo pela manhã e domingo à noite. Mas nós temos toda segunda e quinta com o presbítero Adriano e toda terça e sexta com o presbítero Rodrigo, né? O Adriano dando geralmente um estudo mais consistente da palavra, né? Não é uma pregação, mas é um estudo. Então, para quem quer um estudo bíblico, toda segunda e quarta a gente tem, segunda e quinta às 19 horas com o presbítero Adriano Ramiro, nós estamos tendo esse estudo bíblico. E toda terça e sexta, nós temos uma palavra, uma palestra mais voltada para o coaching,
uma palestra sobre comportamento, sobre finanças, com o presbítero Rodrigo Ruiz. Então, o coach é nascido de dentro do Evangelho, né? Foi inspirado no próprio Jesus Cristo, que era alguém que sempre respondia, dava as suas respostas através de perguntas, e isso acabou estimulando alguém a criar, a observar e criar uma técnica em cima disso, e daí surgiu então o coaching, né? Então, o Rodrigo está compartilhando com a gente aí. E todo sábado, às 19h30, um pouquinho mais tarde, pastor Ed, lá do Pará, que é também nosso também, faz sempre uma live assim, bem mais, né, mais com swing, com louvor, trazendo uma equipe de louvor, de adoração, depois uma palavra muito forte. Todo sábado ele está com a gente, né? E eu aos domingos de manhã, 10 horas, e à noite, às 18 horas, no domingo, a gente está compartilhando essa live. Mas quem quiser fazer uma live, pastor, eu queria fazer uma live para crianças, posso fazer? Você que é membro do Ministério Novo Viver, pode fazer. Vamos lá, a gente está com o nosso canal aberto aí. Fala com a gente e a gente vai dar toda a ferramenta para que a gente possa fazer isso. Queridos, nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer enorme ter estado com você e dizer que eu estou muito feliz de ter podido compartilhar com você mais um pouquinho da palavra de Deus. Tá bom? Então não esqueça, esse é o Ministério Um Novo Viver, Monve Rio. A revolução do amor chegou até você. Mas isso é só o começo. Que Deus abençoe a todos.